as bênçãos do infinito Deus, a graça e a paz de nosso soberano Criador e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vós que agora acompanham mais um tema de estudo da nossa série de estudos bíblicos aqui em nosso estudo bíblico. É uma alegria poder receber a cada um de vocês mais uma vez para o 26º tema de estudo bíblico, que vamos dar início então, dar sequência, que tem como título Consagração. É um tema composto de 19 perguntas e respostas, nas quais estaremos aprendendo um pouco mais a respeito da consagração dentro das Sagradas Escrituras. Eu agradeço àqueles que estão acompanhando, peço que você compartilhe, chame os seus amigos, reúna os interessados em momentos especiais para transmitir esses ensinamentos e compartilhe também esses vídeos nas redes sociais para que muitas pessoas então tenham acesso a esses temas importantes das Sagradas Escrituras. Convido a você que se coloque de joelhos juntamente comigo para assim elevarmos a Deus uma prece ao nosso Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, gratos te somos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Por isso nós te suplicamos as Tuas bênçãos, a iluminação do Teu Divino Espírito Santo, compreensão para entendermos o que será estudado e suplico uma bênção especial a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, ajudando para que cada um compreenda aquilo que será abordado aqui. Esses favores nós suplicamos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, como dissemos, o nosso tema de hoje tem como título Consagração, tema de número 26, composto de 19 perguntas e respostas, das quais a primeira é a seguinte: que oferta ordenou o rei Ezequias que se fizesse quando ele estabeleceu o culto no templo? Vamos ver o que ele ordenou, né? Diz assim: deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Segundo Crônicas 29 e 27. Então vemos aí que o rei Ezequias ele ordenou que se fizesse um holocausto. Para aqueles que não sabem o que é um holocausto, era um sacrifício com um cordeiro sobre um altar, né? E também ordenou que se cantasse, se louvasse a Deus, ali na consagração daquele culto, daquele templo, né? Pergunta 2. Depois de se haver o povo unido nesse serviço, como interpretou Ezequias sua significação? Vamos ver o que Ezequias continuou dizendo. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Segundo Crônicas 29 e 31. Então Ezequias ele mostrou para eles que eles tinham acabado de se consagrar a Deus, que eles precisariam continuar nesse processo de consagração através do sacrifício, que hoje não é mais vigente, porque Jesus, o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus, já morreu por nós. Mas aqui só para termos uma noção do contexto, da época de Ezequias. Pergunta 3. Como é essa consagração encarecida a todo cristão? Então olha só agora o que Paulo vem dizendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Agora Paulo vem falando que os cristãos deveriam se apresentar como um sacrifício vivo, apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo perante Deus. Pergunta 4. Que se declara ser o contínuo sacrifício de louvor? Então vamos ver agora qual é o contínuo sacrifício de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Então, o sacrifício de louvor
é a confissão dos lábios, né? Aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, né? Pergunta 5. Como deve ser o culto de consagração levado avante pela igreja cristã? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 São Pedro 2, verso 5. Então agora os sacrifícios eles não são mais sacrifícios de animais, são sacrifícios espirituais que são oferecidos a Deus, né? A oferta do próprio ser, a inteira consagração, devoção, dedicação de si mesmo, de suas aptidões, de suas qualidades, de suas atribuições a Deus. Pergunta 6. Quem deu o exemplo de completa consagração? Vejamos o que diz a palavra de Deus. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. São Mateus 20, 27 e 28. Então vemos aí o exemplo máximo da humildade, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir, né? E dar a sua vida em resgate de muitos, né? Pergunta 7. Que posição tomou Jesus entre seus irmãos? Vejamos o que ele diz. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. São Lucas 22, 27. Então, mais uma vez, vemos aí a demonstração da humilhação, da humildade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se colocou como superior aos seus próprios discípulos, mas como aquele que servia. Servo, se rebaixou, se humilhou de tamanha forma, né? Isso é fantástico. O exemplo de Cristo é sensacional. Pergunta 8. Em que consiste a semelhança com Cristo? Então aí nós vemos agora lá em Filipenses 2,5 que o apóstolo Paulo vem dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo ele nos recomenda que nós sejamos humildes assim como ele foi. Tenhamos o mesmo sentimento, né, que Jesus teve. Pergunta 9. Que foi Cristo levado a fazer por seu espírito de humildade e consagração? Vejamos a resposta. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Então Jesus ele se aniquilou, se rebaixou, se humilhou, tomando a forma de servo, né? Fazendo-se semelhante aos homens. Tamanha humilhação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta 10. A que ponto se humilhou Jesus? Então vamos ver até onde chegou essa humilhação. Continuando o texto, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Então não foi qualquer morte que Jesus submeteu. Jesus submeteu à morte mais humilhante, mais degradante, mais imoral que existia naquela época. Se tornou maldito, porque ele morreu numa cruz, né? Pergunta 11. Como nos exorta ele a mesma consagração? Então agora vamos ver qual é a exortação de Jesus Cristo a nós para que tenhamos uma consagração tamanha como a dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, versículo 29. Então precisamos aprender, não é mesmo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Esse é o aconselhamento, a exortação que Cristo nos dá, né? Pergunta 12. Que tornou ele a condição do discipulado? O que Jesus tornou a condição do discipulado? Qual é a condição do discipulado segundo o nosso Senhor Jesus Cristo? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 33. Então a renúncia, ela é um fator preponderante para ser discípulo de Cristo, né? Renunciar a tudo. Pergunta 13. Que prova que a pessoa não pertence a Cristo? Vamos ver o que prova que a pessoa não pertence a Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Então, se nós não temos esse mesmo Espírito de Cristo, de abnegação, de entrega, de renúncia, nós não pertencemos a ele. Pergunta 14. Como deve andar aquele que professa estar em Cristo?
Então vamos ver agora como aquele que professa estar em Cristo deve andar, deve proceder. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 São João 2, versículo 6. Então Jesus, ele não é somente o nosso Salvador, ele é o nosso modelo a ser seguido. Ele é o nosso exemplo de vida. E se nós dissemos que estamos nele e não andamos como ele andou, nós estamos sendo mentirosos, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 15. Pertencemos-nos a nós mesmos? Muitas pessoas arrogantemente, elas dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Será isso verdade? Realmente pertencemos a nós mesmos? Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos comprou na cruz do Calvário com seu próprio sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. Pergunta 16. Que somos, portanto, exortados a fazer? Diante disso, o que nós somos exortados a fazer? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Então precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito. Nossa vida física, nossa vida espiritual, mental, né? Pois nossa vida pertence a Deus integralmente. Nosso tempo, forças e meios pertencem a Deus e devem ser dedicados a seu serviço. Tá certo? Pergunta 17. De que é templo o corpo dos cristãos? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6, 19. Você não sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Que você não pertence a você mesmo? Você precisa zelar pelo templo de Deus, que é o seu corpo, no qual Deus quer habitar em espírito. Precisamos ter a consciência disso, né? Pergunta 18. Quando verdadeiramente consagrada, para que está a pessoa preparada? Vejamos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Então, a alma verdadeiramente consagrada, ela estará preparada, estará pronta para ser enviada onde quer que Deus mandar. Ela estará pronta, né? Sem titubear, né? E a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 19, diz assim, de que outra maneira expressa essa boa vontade para o serviço? Então vejamos o que diz a palavra de Deus. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus. Salmo 123, versículo 2. Então nós teremos olhos apenas para Deus. Se realmente estivermos nos consagrando, procurando nos entregar totalmente a Deus, nossos olhos atentarão para o Senhor nosso Deus. Que esse seja o seu desejo, a sua vontade, o meu, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.